Podemos começar? À vontade, Luiz. Então, boa noite, Cláudia. Boa noite, a todos que estão aqui assistindo. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a presença da nossa palestrante de hoje. Vou apresentar ela já já. E gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui. Bom, eu vou apresentar a nossa palestrante e depois eu vou dar alguns recados. A Cláudia Maciel, ela é embaixadora do Brasil na Guiné-Bissau desde agosto de 2022. Formou em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e possui mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Ela ingressou na carreira diplomática em 1996, possuindo 28 anos de atuação na carreira diplomática e já desempenhou diversas funções no Brasil e no exterior. No exterior, ela seguiu na missão diplomática na Embaixada em Buenos Aires, em 98, na Delegação Permanente do Brasil junto às Nações Unidas e à Organização Mundial do Comércio, em Genebra, em 2003 até 2006, na Embaixada do Brasil em Caracas, de 2006 a 2008, na Embaixada do Brasil em Quito, em 2011, na Embaixada do Brasil em Paris, em 2015 e 2017, e na Delegação Permanente do Brasil junto à Unesco, em Paris. No Brasil, ela exerceu alguns cargos no Itamaraty, sendo os principais, sendo assessora na Secretaria-Geral das Relações Exteriores, chefe da Divisão de Recursos Energéticos Novos e Renováveis e coordenadora geral de Desenvolvimento Sustentável de 2012 e 2013, onde foi uma das responsáveis pelas negociações internacionais preparatórias à Conferência Rio+20 sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Após esse excelentíssimo currículo, e vou passar a palavra para a nossa palestrante. O espaço é todo seu, Cláudia. Se tiver alguma dúvida, é só acionar a equipe. Bom, boa noite, Luísa, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês da ANAPRE para conversar essa noite sobre o tema das mulheres na diplomacia. Não sei se eu começo a falar e depois vocês vão interrompendo, se quiserem intervir, fiquem bem à vontade. Posso fazer uma breve introdução também nesse assunto. As mulheres na diplomacia brasileira, elas estão no Itamaraty há apenas 100 anos, apesar de ser bastante tempo. Isso significa uma entrada tardia e com algumas interrupções, ou seja, a diplomacia não foi sempre uma carreira onde as mulheres atuaram livremente, como é nos dias de hoje, não é? Então, embora ainda sejamos uma minoria, não é? Somos apenas 23% de todos os diplomatas brasileiros, que são mais ou menos 1.530, temos apenas 23% de mulheres, mas já tivemos períodos em que, por exemplo, era até mesmo proibida a entrada de mulheres na diplomacia durante alguns anos, por exemplo, entre 1938 e 1954, foi proibida a entrada de mulheres na diplomacia. A primeira mulher a entrar na carreira diplomática, ainda não existia o Instituto Rio Branco, foi a Maria José Rebelo de Souza, que em 1918 não só foi a primeira mulher diplomata, como foi a primeira mulher no serviço público brasileiro. Então, foi um processo de entrada dela que chegou a ser discutido em todos os jornais. Na época, Rui Barbosa chegou a dar um parecer sobre o assunto, ou seja, foi uma polêmica muito grande sobre se a diplomacia seria ou não um lugar para as mulheres. Mas desde de 1954 que não há nenhuma restrição mais à entrada de mulheres no Itamaraty. E concorre-se em um concurso público como qualquer outro. Né? Mas existem várias hipóteses, e algumas bastante comprovadas, de por que haveria menos mulheres do que homens, as dificuldades que a carreira coloca, que transformam a mulher praticamente numa exceção, né, dentro da carreira diplomática. No caso do Brasil, porque, infelizmente, nós estamos entre os países com menor número de mulheres em altos cargos na diplomacia em relação
mesmo a nossa região, a América Latina, e naturalmente também comparado com países europeus. Então, é, é uma carreira que exige muitos sacrifícios pessoais, naturalmente, não é? Porque você tem que ficar se deslocando de um país para o outro, você tem que ter uma disponibilidade praticamente integral, não é? Você, além daquelas suas horas que você tem que estar no ministério, que você tem que estar disponível diretamente, não é? Você tem que estar sempre estudando, sempre se preparando, sempre podendo ser chamado para reuniões em horários tardios. Algumas vezes você tem que ir a jantares, a eventos em fins de semana, atividades protocolares que demandam uma disponibilidade muito grande. Então, isso, ao longo do tempo, eram barreiras que dificultavam o acesso das mulheres, o interesse mesmo, né, das mulheres em aceder à carreira diplomática. E aí, claro que o Itamaraty e a carreira diplomática refletem a própria sociedade brasileira, né? Então, à medida em que a sociedade brasileira também foi avançando para uma maior inclusão das mulheres, também na carreira diplomática a situação foi mudando, não é? Mas temos um esforço muito grande, inclusive colegas voluntárias também fazem mentorias gratuitas, às vezes, para ajudar na preparação de mulheres ou de pessoas negras, que é uma outra preocupação que nós temos correntemente, de aumentar a diversidade racial também no Itamaraty, para que o Itamaraty represente cada vez melhor a sociedade brasileira. Então, existe também esse trabalho ativo, não é? De procurar sensibilizar as mulheres sobre as possibilidades que essa carreira oferece. E ao longo dessa conversa, eu acho que a gente também vai poder falar sobre as dificuldades que permanecem e os desafios, né, que nós todos temos em conjunto. Neste último ano, a partir do ano passado, houve uma decisão política, né, importante de atribuir ao tema do gênero uma prioridade na política externa. Não é? Então, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, designou uma colega nossa para ser a alta representante para temas de gênero. Então, a Vanessa Dolce, ela está encarregada de se relacionar com as outras chancelarias do mundo para viabilizar e trocar experiências sobre políticas externas, como você deve transversalizar a questão do gênero na política externa. Que tipo de ações você pode ter em diversos temas da política externa, de forma que o tema do gênero seja incorporado aos debates. Então, com um ano mais ou menos de atividade, ou um pouco menos do que isso, até que foi instalado e organizado, porque era uma coisa totalmente nova, não é? Trabalhando em conjunto com o Ministério das Mulheres, com a ministra Cida Gonçalves. Então, essa nossa colega Vanessa tem procurado contatos com as outras chancelarias do mundo e conhecendo também as nossas políticas de apoio à mulher dentro do Brasil, não é? De forma que a gente consiga cada vez mais ter um viés, né, de gênero e de promoção da diversidade dentro da política externa. Esse, por exemplo, é uma mudança que aconteceu recentemente. Pois não, alguém pode fazer alguma intervenção, se preferirem. Eu acho que o microfone dela ligou sem querer. Pode continuar, por favor. Por exemplo, também no plano internacional, né, no ano passado, em 2022, a ONU criou o Dia Internacional da Mulher Diplomata, da mulher na diplomacia, não é? É o Dia Internacional das Mulheres na Diplomacia, o dia 24 de junho, né? Então, a partir de 2022, todos os anos as Nações Unidas também comemora o Dia das Mulheres na Diplomacia, ou seja, é um tema que está ganhando, né, densidade no mundo, não é? E felizmente o Brasil conseguiu se reverter, né, uma tendência que a gente estava nos últimos anos, em que o Brasil estava retrocedendo, né, nas agendas, principalmente multilaterais, em relação aos direitos das mulheres.
E agora, então, houve esse primeiro ano de retomada, né, das posições brasileiras e da presença brasileira nos principais fóruns, principalmente de direitos humanos, de direitos à saúde, né, da mulher. E também temos esse contato com chancelarias como, por exemplo, a Colômbia, o México, o Chile, a Argentina, o Equador. São países que têm uma representatividade maior das mulheres na política externa. O Brasil é o único país da América Latina que nunca teve uma chanceler, uma ministra de Relações Exteriores mulher. Agora, desde o ano passado, temos a primeira secretária-geral, né? Que é a embaixadora Maria Laura Rocha, que é a primeira secretária-geral mulher da história do Itamaraty. Nunca tínhamos tido antes, quando esses países já tiveram. Aliás, da América do Sul, todos já tiveram. Né? O Brasil, por incrível que pareça, nesse aspecto é o menos avançado. E, naturalmente, que as chancelarias, como a da França, da Alemanha, alguns países nórdicos, eles têm grupos de... As mulheres diplomatas estão muito mais bem organizadas e procuram ter voz e vez, mas tenho visto também da parte delas relatos sobre as dificuldades que muitas delas são comuns, né? Cada chancelaria reflete, como eu falei, a sua própria sociedade, sua própria realidade interna, mas é incrível a gente notar que também, né, nos países mais desenvolvidos existe bastante limites ainda à atuação da mulher na diplomacia. Uma coisa, por exemplo, que a gente nota e notava, mas cada vez menos, mas ainda é assim, parece que ser mais natural, né? A sociedade acha mais natural que as mulheres cuidem de temas como administração ou temas consulares, onde você vai dar apoio, né, às populações brasileiras que moram no exterior, a comunidade brasileira, vai trabalhar no atendimento de vistos, passaportes, documentos, assistência brasileira, que são temas, aliás, muito importantes, mas as mulheres são direcionadas para esse tipo de atividade e com maior raridade, né, para temas econômicos ou para temas de segurança, para temas de política, né, high politics, né, desarmamento. Esses temas continuam sendo, de certa forma, nichos, né, mais masculinos. Temos vários colegas que já superaram essa barreira, inclusive atualmente na Secretaria Internacional do Ministério da Fazenda, né? A Tatiana Rosito é colega nossa, é secretária de temas internacionais do Ministério da Fazenda. Então, quer dizer, a Tatiana sempre teve uma carreira nessa área e conseguiu se impor também num cargo alto nessa matéria. Mas é sempre, se você olha, quando você olha estatisticamente, você vê mais mulheres em consulados, mais mulheres cuidando de temas administrativos e dos temas multilaterais, embora são temas realmente encantadores, eu, por exemplo, adoro temas de direitos humanos, direito à saúde, direito essa própria agenda de ações afirmativas, tudo isso é, são mais acessíveis, digamos assim, às mulheres do que outros temas, não é? Mas, como tudo, é uma tendência que está mudando, felizmente. O que mais eu posso comentar? Nós tivemos também um momento importante, que foi nos anos 70, quando nós tivemos o ingresso da primeira diplomata negra no Itamaraty, a Mônica de Menezes Campos. Em 1978, ela ingressou na carreira diplomática, e eu estava vendo aqui, inclusive, acho que vale a pena recomendar para vocês esse livro, ó, Diplomatas, onde você tem as mulheres diplomatas, 7 trajetórias inspiradoras de mulheres diplomatas, foi um livro que foi lançado ano passado pela Fundação Alexandre Guzmão, que é a fundação do Itamaraty, não é? Onde se conta a trajetória de 7 dessas mulheres pioneiras ou que se destacaram particularmente, e desde a Maria José de Castro Rebelo Mendes, né, que eu falei antes, e até a Mônica de Menezes Campos, que também saiu no jornal, Uma Negra no Itamaraty, finalmente. Então, para a gente ver como que as barreiras e as discriminações se
se superpõem, não é? E se multiplicam. Então, uma mulher negra demorou até 1978 para entrar no Itamaraty. Infelizmente, a Mônica, ela teve uma vida muito difícil e ela faleceu muito cedo, então ela não conseguiu galgar os postos mais altos da carreira. E a primeira embaixadora mulher foi a embaixadora Teresa Quintela, que em 1987, então, foi promovida a embaixadora, a primeira mulher ministra de primeira classe. A embaixadora Teresa Quintela está aposentada, está viva e muito atuante, e é também. Então, essas três mulheres, pelo menos, são marcos muito importantes nessa história, né, da ascensão feminina no Itamaraty. Hoje em dia, nós temos, inclusive, uma associação, né, das mulheres diplomatas, desde. Primeiro começou como um grupo informal e, afinal, no ano passado, formalizamos, né, a Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras, e temos procurado consistentemente dar maior visibilidade à presença das mulheres, lutar por melhores condições, pela paridade, né, na entrada no concurso. Nós ainda não temos uma obrigatoriedade, né, de cota ou de garantia de entrada de mulheres, mas é uma luta de sensibilização, né, para que se possa, talvez voluntariamente, não dependendo de uma legislação, para que o Itamaraty possa adotar pouco a pouco essas medidas para aumentar, né, o número de mulheres na carreira diplomática. Nos postos no exterior, essa mesma tendência se repete. Então, a maioria dos postos são chefiados por homens. A maioria dos postos mais importantes são chefiados por homens, não é? E muitos dos postos chefiados por mulheres são consulados. Muitos dos postos chefiados por mulheres ficam na África subsaariana, né? Então, quer dizer, todos têm oportunidades. Não há uma discriminação, mas há uma inércia, digamos. Se você não age sobre a inércia, esses padrões eles se reproduzem. Então, a nossa ação tem sido, claro, sem jamais abandonar o respeito ao mérito e as condições de competição iguais, né? Como eu diria, sim, enfim, os requisitos, né, que existem para todos, né? Não estamos pedindo nenhum waiver, né, para as mulheres dos requisitos para a ascensão funcional, mas que sim exista uma política ativa de dar maior representatividade, porque na medida em que você veja mais mulheres nos cargos altos importantes, isso também estimula que outras pessoas que estão estudando, que estão pensando na carreira ou que nem nunca estiveram pensando nisso, comecem a pensar, porque se sentem representadas, né, ao verem que existem outras mulheres que conseguiram, né? Então, acho que isso é o mesmo que ocorre em outras áreas da atividade. Nós temos tido, por exemplo, uma preocupação também de nos relacionar com as outras carreiras públicas de Estado, não é? Quer dizer, recentemente tivemos na Escola Nacional de Administração Pública e promovido em conjunto com o Ministério da Gestão e Inovação, né, da ministra Esther Dweck, um encontro das mulheres de todas as carreiras públicas. Então, você tem no Ministério Público, você tem na Receita Federal, você tem em várias áreas, né, mulheres conseguindo e atuando para melhorar as condições de vida e de trabalho do coletivo das mulheres. Então, o Itamaraty está procurando se integrar cada vez mais às iniciativas dessas outras carreiras para que a gente não fique tão isolado, né? Que historicamente o Itamaraty parecia que era uma carreira mais isolada das outras, né? Porque como há uma ilusão de que como a gente fica muito tempo no exterior, a gente não tem uma conexão tão real quanto o Brasil. Mas principalmente nos últimos anos e certamente sob a gestão do presidente Lula, tem que ficar cada vez mais claro que o primeiro requisito para ser diplomata é gostar do Brasil, é querer representar o Brasil, não é morar no exterior. Você tem que querer ser o Brasil. Você se sentar atrás daquela plaquinha escrito Brasil
para você ter adquirir, né, essa capacidade, você tem que estar muito próxima da sociedade brasileira. Então, esse é um desafio de mudança de perfil também, de certa forma, não só da percepção dos diplomatas, mas do que nós somos mesmos, não é? Cada vez mais, desde os anos 90, pelo menos, já foram retiradas muitas barreiras que tornavam o concurso mais elitista, não é? Então, a própria flexibilização do acesso ao francês, não é? Que é uma língua que não se ensina praticamente nas escolas. Antigamente, o francês era eliminatório, exigido num nível muito alto. O fato de que também, há 40 anos atrás, no Itamaraty você recebia apenas uma bolsa simbólica, era um valor muito pequeno, então pessoas que não tinham uma família capaz de sustentá-las enquanto elas estavam no Rio Branco, elas não podiam né, cursar o Rio Branco ganhando, sei lá, R$ 1.000 por mês, não é? E então aí se tornou, à medida em que você passa no concurso, você já é funcionário público e aí você tem um salário que permite que pessoas de qualquer origem, não é, possam seguir, né, a carreira. A mesma coisa realizar a prova em várias cidades do Brasil. Antigamente era só no Rio de Janeiro, depois só no Rio de Janeiro e Brasília. Então, com isso também se tornava mais difícil o acesso das pessoas de outras regiões. Então, hoje em dia, já há alguns anos, 20 anos pelo menos, se faz a prova em praticamente vários estados, né, todos os estados do Brasil. Então, com tudo isso, você está tendo cada vez mais um Itamaraty mais próximo, né, da realidade da sociedade que nós representamos. E nesse sentido, claro, que ele tem que ser mais feminino. Ele tem que ser mais feminino porque na sociedade brasileira as mulheres já são mais de 50%, né, já há bastante tempo. Por exemplo, agora eu acabei de ver que as Nações Unidas, né, nomeou uma mulher brasileira, uma procuradora da Justiça Militar, para ser a relatora especial sobre os direitos das vítimas de violações de direitos humanos, principalmente de direitos da mulher. Então, quer dizer, acabamos de ter ontem anunciado, uma das mulheres, um dos mais altos cargos nas Nações Unidas, é uma brasileira. Não é diplomata, no caso, mas vai fazer um trabalho diplomático, né? Assim como os internacionalistas não precisam estar no Itamaraty para fazer um trabalho diplomático, esta procuradora também vai ser agora uma agente diplomática da ONU, não é? A serviço da luta contra a violência contra as mulheres. Por exemplo, também o ano passado a área de atendimento consular aos brasileiros lançou uma cartilha para atendimento, prevenção da violência contra a mulher no exterior. Infelizmente, o nosso perfil migratório, né, da migração que se acentuou tanto nos últimos anos, você tem muitas mulheres que são atraídas para o exterior com promessas de casamento ou de trabalho e que depois acabam se vendo em situações de exploração sexual ou de trabalho próximo análogo à escravidão. Então, o nosso trabalho também, quando estamos na frente de batalha lá no exterior, no atendimento consular, é procurar conscientizar essas mulheres, disponibilizar para elas os mecanismos que existem de denúncia, não é? Então, existe isso seria, por exemplo, um tipo de transversalização do tema de gênero na política externa. Você está sempre procurando ver em que essa ação diplomática pode ser mais efetiva se ela for focalizada em particular, né, nas mulheres. Então, existem coisas que a gente não pensa de imediato, mas que se você começa a estudar e se debruçar sobre esse assunto, você vai identificando e vai podendo agir mais diretamente, né? É um trabalho longo, né? O trabalho diplomático ele não dá assim resultados tão imediatos, né? Mas eu acho que o trabalho consular ele tem às vezes resultados imediatos, né? Já estive em situação consular em que você realmente atende, recebe, encaminha, orienta pessoas que foram vítimas de violência.
principalmente, infelizmente, na Europa. Isso acontece bastante também com as mulheres brasileiras, né? Inclusive, bom, esse último dia tivemos essa notícia terrível do estupro coletivo na Índia, né? Essa senhora que estava de, de visita, não é? Então, esse tipo de caso, claro, é muito difícil de prevenir, porque ela estava lá por poucos dias e aconteceu essa situação terrível. Mas eu tenho certeza que o nosso consulado, a nossa embaixada lá em Nova Delhi deram também todo o apoio e já, certamente as pessoas já estavam mais preparadas para lidar com uma situação dessa do que talvez tivesse ocorrido há 30 anos atrás, né, há 20 anos atrás, quando esse tema não era abordado tão profissionalmente. Acho que se você quiser colocar alguma pergunta aí, Luísa, eu agradeceria. Certo. A Flávia Coelho comentou assim: durante o governo Lula, houve uma articulação de políticas e cotas por Celso Amorim que resultou no aumento da participação das mulheres na diplomacia, bem como promoção de cargos de liderança. No cenário do governo atual, analisando a disparidade de promoção em postos de liderança que indicam que as mulheres estão em menor número, existe política de cotas em desenvolvimento por Mauro Vieira? A política de cotas que o embaixador Celso Amorim, na época ministro das Relações Exteriores, implantou no Itamaraty, não foi para mulheres, foi para negros, para afrodescendentes. Isso foi, acredito que foi em 2010, que tivemos pela primeira vez cotas para o concurso de admissão à carreira diplomática para afrodescendentes. Em 2001, eu creio, havia começado já um programa de bolsas de estudo de ação afirmativa. Ou seja, naquele momento ainda não eram cotas, primeiro eram bolsas de estudo para viabilizar o financiamento de estudos para pessoas negras, né? Pessoas afrodescendentes que quisessem, por autodeclaração, naturalmente, se, se qualificar para essas bolsas. Então, durante alguns anos, houve a política de incentivo, digamos assim, depois passou a haver a política de cotas, que hoje em dia existe 20% das cotas de entrada são para afrodescendentes, 20% das vagas, e desde que foi implantado até hoje, já 49 vagas foram oferecidas e todas foram ocupadas por colegas que muitas vezes, inclusive, alcançariam os pontos mesmo na concorrência ampla, mas que optaram por concorrer nas cotas. Então, temos já pelo menos 49 colegas que entraram pelo programa de cotas, e muitos outros que entraram antes disso pela ação afirmativa por meio dessa bolsa de estudo. Para mulheres, nós não temos ainda uma legislação que preveja a paridade na entrada e nem nas promoções. O decreto que o presidente Lula lançou também o ano passado foi para a administração nacional, que são também voltados para negros. 30% das cotas, das vagas, né, na administração pública para pessoas negras. E, no caso, no Itamaraty, infelizmente, nós não temos 30% de pessoas negras, então nós não estamos conseguindo ocupar a cota, mas essa cota vale somente para os cargos no Brasil. E para mulheres não temos uma política, quer dizer, uma política temos, mas não temos uma legislação e uma formalização, um compromisso legal de ter um número mínimo. Estamos na expectativa de que cada vez mais tenhamos, mas já temos uma secretária-geral, temos a embaixadora do Brasil em Washington, que é considerada uma das mais importantes, se não a mais importante embaixada do Brasil. Temos três secretárias, né? São 10 secretarias em Brasília, dentro do Itamaraty, 7 são homens, 3 são mulheres, ainda falta 2, né, para ser paridade, mas já temos pelo menos 13, são colegas muito competentes, uma está encarregada de temas da América Latina, que são temas prioritários para o Brasil, a outra cuida de temas da Europa, e a terceira cuida de
assuntos consulares, que também são super importantes, acabou de assumir. Então, estamos indo pouco a pouco. Quem quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mão, quem quiser ligar o microfone, e pode mandar no chat também. Eu gostaria talvez de comentar que em 2018, quando se completaram 100 anos, né, da entrada da primeira mulher no Itamaraty, que foi a Maria José de Castro Rebelo Mendes, foram feitas várias ações que eu gostaria de comentar. Vou olhar aqui para não me enganar. Se fez um documentário muito bacana, chamado Exteriores, que eu recomendo muito que se assista, depois eu posso mandar o link para vocês. Exteriores, um documentário de 52 minutos, feito por uma cineasta, Ivana Diniz, não foi feito por uma colega diplomata, mas no qual ela entrevista várias colegas, mulheres diplomatas, e que mostra bem todas o depoimento da vida diária de cada uma, a história de cada uma, é um documentário muito interessante. Foi feito em 2018. Também em 2018 se fez o lançamento do prêmio Maria José de Castro Rebelo Mendes, um prêmio para mulheres que escrevam artigos, que façam publicações na área de relações internacionais para incentivar, não é? E também se deu o nome da Maria Rebelo Castro para um dos prédios do Itamaraty, não é? Então, foram ações assim simbólicas que demonstraram que construídas pelas próprias mulheres que se organizaram e quiseram marcar, né, esses 100 anos do ingresso da primeira mulher na diplomacia. É preciso mencionar também que, por exemplo, este livro, né, que foi lançado recentemente com artigos sobre as mulheres pioneiras, a contribuição dos homens, né? Aqui nós temos 7 artigos e todos os artigos são escritos em parceria por uma mulher e um homem, dois colegas diplomatas todos que trabalharam juntos. Um dos primeiros livros sobre a questão de gênero no Itamaraty foi a tese de um colega homem, o Guilherme Friaça. Então, quer dizer, embora em alguns casos haja resistência de alguns homens a esse movimento, há também muita compreensão, muito apoio, muita sensibilidade para a legitimidade, né, digamos assim, desse pleito das mulheres por maior representatividade e acesso. Agora, claro, estamos numa carreira competitiva, não é? Então, sempre haverá descontentes, não é? Para cada posto você tem sempre muitas pessoas qualificadas, né? Então é bastante disputado dentro do Itamaraty, porque a maioria, né, todos que passam pelo Instituto Rio Branco, que tem a possibilidade de ter várias experiências, em postos diferentes, em atividades diferentes, naturalmente que adquirem muitas habilidades e depois tem bastante, digamos assim, instrumentos, não é, para disputar. Então, como o sistema de promoções e de remoções ele é bastante complexo e ele não se baseia somente em critérios objetivos, ou pelo menos não em critérios quantitativos, às vezes você tem a impressão de que alguma pessoa foi beneficiada em relação a outra, mas nós esperamos que cada vez mais seja considerado um ativo o fato de você ter uma mulher representando o seu país no exterior, isso seja considerado positivo, não é? Que seja algo que o governo brasileiro quer fazer, para mostrar ao mundo que o Brasil, embora seja um dos países com maior índice de violência contra a mulher, de resto de violência em geral, não é? Mas em particular de violência contra a mulher, que o Brasil faz o possível para empoderar as suas mulheres também no plano internacional.
Perfeito. A Edna Cristine perguntou: a senhora já sofreu algum tipo de assédio por ser mulher durante a carreira? E se sofreu, como você lidou com a situação? Olha, pessoalmente, eu não sofri nenhuma situação de assédio por ser mulher. Agora, uma vez se fez um levantamento que nós mulheres, nos reunimos e anonimamente as pessoas podiam denunciar situações do que a gente chamou de microviolências, não é? Porque eu acho que para você caracterizar realmente uma situação como assédio, você tem certos requisitos, né? Que eu, por exemplo, felizmente nunca sofri. Agora, microviolências, você sofre. E, por exemplo, tem coisas que foram narradas, né? Assim, não aconteceu, por exemplo, comigo. Mas você está numa reunião com vários homens e aí você já combinou com o seu chefe ou com a pessoa que está conduzindo a reunião que hoje você tem que sair mais cedo por algum motivo, não vai ficar até o fim da reunião. Aí a pessoa se levanta e diz, bom, então, com licença, mais tarde eu pego o relato da reunião e tal. Aí um homem levanta e diz assim, mas vai aonde? Vai fazer as unhas? Vai para o cabeleireiro? Sabe? Esse tipo de coisa, é difícil você fazer um processo de alguém por assédio por isso, não é? Mas é uma microviolência, porque um homem não sofreria esse tipo de comentário, não teria que lidar com isso. Ou, eu gostaria que viesse trabalhar aqui algum homem bonito para ver se casa com você. Colegas minhas já me relataram esse tipo de situação, que um chefe homem chega e diz, pensando que está agradando, né? Achando que está falando alguma coisa simpática, tomara que o próximo, é, sei lá, visitante que vem aqui seja um cara bem bonito para você poder finalmente se casar, né? Da onde que um chefe tem direito de falar se eu devo me casar ou não, não é? Então, esse tipo de coisa é muito frequente, como eu, inclusive, acredito que seja frequente em outros ambientes de trabalho também, em outros ambientes da vida, né? Não só de trabalho. Agora, é claro, cada vez mais as pessoas estão mais conscientes, estão se policiando mais, inclusive, né? Para não dizer essas coisas, para não atuar essas coisas. Por exemplo, pode existir alguém que prefira trabalhar com um homem, você não vai saber que você foi preterido por isso. Mas, porque, bom, esse aqui com certeza não vai engravidar, essa pessoa não vai ter que sair mais cedo para cuidar das crianças. Então, é uma presunção de que essas tarefas também são da mulher, não é? Quando, na verdade, também muitos casais hoje em dia já dividem as tarefas igualmente. Então, quer dizer, não há por que você presumir que uma mulher vai precisar é, sair mais cedo para cuidar da criança, porque o pai tem tanta obrigação de cuidar quanto a mãe, não é? Mas esse tipo de coisa existe. Esse tipo de coisa existe. Então, assim, eu nunca sofri uma situação de assédio que eu tenha identificado como tal, mas posso ter sofrido, sem nem ter ficado sabendo, situações de pessoas que preferiram trabalhar com outro colega, preferiram designar para outra posto, né, outra pessoa, porque não queriam lidar com mulheres. Né? Você, às vezes, tem pessoas que realmente têm dificuldade. O Itamaraty, por exemplo, é uma carreira bastante hierárquica, não é? Então, embora você possa, naturalmente, discutir os temas e ter opiniões diferentes, na medida em que se toma uma decisão, se espera que seja cumprida, porque como você está lidando com o estrangeiro, né, digamos assim, você tem que atuar univocamente, né? Guarda alguma semelhança com o militar nesse aspecto, né? Você tá até aqui é Brasil, daqui para fora é o outro. Então, aqui você tem que seguir a hierarquia. Então, existem, claro, ainda muitos homens que têm dificuldade de ser chefiados, né, ou de seguir instruções de mulheres, né? Então, cada vez quanto mais você sobe, a sensação que eu tenho é essa, mas posso estar um, pode ser uma percepção equivocada. Como agora eu já sou ministra de primeira classe, né, depois de quase 30 anos de carreira, então cheguei ao topo da carreira, é, pode ser que muitas pessoas prefiram ser chefiadas por homens, né? Agora que eu já estou na condição de ser chefe, eu percebo que isso talvez aconteça, não é? Porque não se sentem confortáveis de ser chefiados por uma mulher.
mas eu vejo muita solidariedade entre as mulheres também e muita preocupação em, em também criar alternativas. A grande vantagem, eu acho, da carreira diplomática é que ela permite que você, embora você possa se especializar mais numa área e tudo, mas ela permite que você transite entre vários temas, entre vários países, entre vários tipos de atividade, não é? Então, de certa forma, é possível uma acomodação, né? É claro que se um chefe resolve te perseguir, te assediar, seja sexualmente ou moralmente, é uma situação muito difícil que ocorre e que tem que ser punida, né? Investigada e punida com todo o rigor. Mas se é apenas um desconforto, né? Se chega a um ponto que não é uma situação de assédio, sempre se pode, né? Mudar de carreira, mudar de posto, mudar de área, mudar de tema. Então, isso permite assim, uma adaptação. Agora, de maneira nenhuma, eu gostaria de dizer que as pessoas devem se conformar, né, de sofrer essas microviolências. A gente tem que reagir, se puder. Mas às vezes é difícil, sabe? Talvez as gerações mais novas, né, eu acho que as pessoas já estão mais treinadas, né, em reagir. Talvez quando eu era mais jovem e alguma coisa assim acontecesse, eu tivesse menos preparo, né, menos instrumentos, né, para identificar imediatamente uma situação de uma microviolência ou um assédio leve e reagir adequadamente, né, denunciando e exigindo as providências. Agora, nós temos uma corregedoria, né, do Serviço Exterior e os casos, existem muitos casos que são examinados, denunciados, discutidos, e, então eu espero que isso seja cada vez mais raro. Nossa, Cláudia, aqui a Bárbara tá falando, isso que você falou, né, dessa questão de assédio, né, realmente às vezes nos detalhes, né, não é algo muito explícito, assim, mas esses comentários, provocações, né, que acontecem só por a gente ser mulher, né, e justo nessa semana, né, que é a Semana do Dia Internacional da Mulher, é aquela coisa, né, é uma data bonita, mas a gente tem muito para refletir, muito para pensar, né, muita coisa para mudar no ambiente de trabalho, seja ele né, num trabalho mais normal do dia a dia ou numa carreira assim, né, emblemática do Itamaraty, né? Eu acho que não dá para dizer que tem nenhuma profissão ou algum lugar que seja 100% isento dessas situações. Uhum, uhum. Bom, Bom, eu queria lembrar, eu esqueci de mencionar aqui, estou olhando minhas notas, que também no âmbito do G20, o Brasil criou um GT do empoderamento da mulher. Então, por iniciativa do Brasil, na nossa presidência, agora temos um grupo de trabalho sobre o empoderamento da mulher, que já desenvolveu uma agenda, uma pauta e que está começando a trabalhar sobre isso. Agora, por exemplo, também por iniciativa do Brasil, na última cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribe, foi assinada uma declaração sobre a política externa feminista da América Latina e Caribe. Então, quer dizer, a gente começa a conseguir vocalizar, né, que há uma perspectiva brasileira, né, de integrar os temas de gênero por meio de uma interseccionalidade, né, com todas as políticas, e que também contemple, sempre que possível, o tema da inclusão, né, porque o Brasil, como um dos países mais excludentes do mundo, né, nós temos também um dever de inclusão, né, da nossa população, seja tendo em conta a diversidade racial, mas também a inclusão econômica, não é? Porque alguém já pode perguntar, né, então, mas qual é a vantagem de você ter mulheres, né, na política externa? Bom, para começar, mesmo que não houvesse nenhuma vantagem, é um direito, né? Então, se você tem 50%, mais de 50% de mulheres na população, é um direito você ter as mulheres nas posições. Mas, além disso, já existem estudos que mostram que há ganhos em eficiência, tá? Porque quanto mais diversos os ambientes de trabalho,
melhor é o trabalho, mais bem feito é o trabalho. E você tem também, como é que eu ia dizer, ganhos na sensibilidade, sabe? Na concepção do trabalho. Você tem muitas pessoas, você tem uma redução de casos de corrupção, já há estudos que mostram isso, mais mulheres na gestão, menos corrupção. Então, quer dizer, não há motivos para você resistir, não é? A não ser, claro, o patriarcalismo, o conservadorismo. E você tem, eu não sei se vocês viram também, recentemente saiu uma pesquisa de opinião entre jovens, não tem nada a ver com diplomacia, mas mostra que cada vez mais os jovens homens se tornam conservadores politicamente, em termos de valores morais, e as mulheres, está havendo assim vem duas linhas assim, e de repente as mulheres vão para cá e os homens vão para cá. Mesmo nos países desenvolvidos, os homens se tornando mais conservadores e as mulheres se tornando mais liberais, né, no sentido político, né, mais abertas, mais... então, quer dizer, você vai ter um sistema mais eficiente, menos corrupto e mais liberal, se você tiver mais mulheres, né? Então, eu acho que são argumentos assim em favor, né, da diversidade, sem falar que será mais justo, né? A Edna, ela agradeceu pela sua resposta e eu vou fazer a pergunta da Bianca agora. Boa noite. Gostaria de perguntar sobre a sua carreira e se tem algum momento marcante na sua trajetória que você gostaria de compartilhar. Olha, eu sou filha de uma família de classe média mesmo, tá? Lá do Rio Grande do Sul. Meu pai é negro, então eu sou uma família bem brasileira, com toda a mistura que existe no Brasil, né? Me declaro negra nos censos, né? Que começaram a identificar a identidade, não é? Na época que eu entrei no Itamaraty, não havia ainda programas de estímulo de ação afirmativa ou de cotas para pessoas negras. Estudei a minha vida toda em escola pública, fiz faculdade pública e, enfim, estudei bastante, tive também, talvez, bastante sorte e, e tive uma carreira desde então muito que me preencheu muito. Eu sou muito feliz sendo diplomata, né? Momentos de dificuldade existiram muitos, né? Muitos. Eu tenho duas filhas, então você tem uma filha pequena em plenas negociações da OMC em Genebra, na rodada de Doha, no tema de agricultura, com um bebezinho de 6 meses, difícil, foi difícil. Mas eu gostei de tudo isso, né? Então, é, logo que eu entrei, eu trabalhei com a área de meio ambiente, que depois foi um tema que me acompanhou durante também muitos anos. Eu trabalhei em Brasília, na área ambiental, então, quando você trabalha no multilateral, mesmo que você seja jovem na carreira, não é? Você já tem a oportunidade de trabalhar com temas muito importantes e o detalhe dos temas, sabe? À medida que você vai subindo, se distancia dos detalhes, né? Tem que olhar mais a floresta. Mas quando você está no início, você especialista naquele tema, é você, né? Então, o ministro de Estado, ministro das Relações Exteriores, te chama para perguntar sobre aquele tema. Então, isso eu acho muito estimulante quando você ainda é muito jovem, recém-ingressor, está ali há 2, 3 anos, mas cuida daquele tema com muita dedicação, tem a oportunidade de ir às reuniões, de participar das reuniões internacionais, das negociações, e você é o dono daquele assunto, você tem uma capacidade de incidir sobre, claro, você sugerirá que ele vai passar por 10 instâncias decisórias acima de você, claro, até que seja, se for o caso, né, seja adotado ou seja modificado aquilo que você propôs, mas você tem essa capacidade de conhecer um tema e intervir. E eu tive essa oportunidade tanto na área de direitos humanos, quando eu atuei em Brasília,
na área de meio ambiente, desculpe, quando eu atuei em Brasília, e na área de direitos humanos, quando eu atuei em Genebra. Eu também ainda era segunda secretária, tinha 7 anos de carreira, 8 anos de carreira, e, e nessa época também o Brasil estava com uma agenda fortíssima de direitos humanos no mundo, inclusive é, defendemos o direito à orientação sexual, que na época era um tema que ainda não se falava no plano internacional. Participei dos preparativos da Conferência de Durban contra o Racismo, em 2001, que foi um marco, né, na história das conferências, e, enfim, e para a história brasileira também foi muito importante, para a minha própria conscientização como mulher negra, né? Então foram momentos assim muito muito gratificantes na minha vida, né? Então eu pessoalmente gostei sempre muito da área multilateral. Então esse trabalho na delegação em Genebra, na área de meio ambiente, que depois eu voltei a trabalhar na Rio agora já em 2012, não é? 2012, é, e E depois trabalhei na delegação junto à Unesco, que também são temas multilaterais. Esses 3 momentos da minha carreira me satisfizeram muito. E, naturalmente, agora, né, pela primeira vez, eu sou chefe de posto embaixadora do Brasil num país de língua portuguesa, da África. Então, é uma realização pessoal muito grande. É, eu vou fazer agora a pergunta da Ana Coutrinho. Boa noite, eu tenho uma curiosidade. Como é a convivência com outros embaixadores de outras nações? Ah, ótima pergunta. Você permitiu eu me lembrar de um tema que eu esqueci de mencionar. Em muitos lugares já existem, né, organizadas reuniões de embaixadoras, né? Eu acho que eu vi um dado hoje, mas eu acho que eu esqueci. Vocês têm 25 embaixadoras mulheres em Brasília, dos diferentes países. Elas se reúnem periodicamente, trocam ideias, conversam. Então, quer dizer, antes talvez não fosse tão formalizado, mas hoje é praticamente uma rotina que as mulheres embaixadoras nas capitais onde tem muitas embaixadas, né, em países pequenos às vezes não tem, não é claro, mas um país como o Brasil, você tem uma rede de embaixadoras mulheres que se reúnem regularmente. Aqui na Guiné-Bissau só existem 2 embaixadoras mulheres, muito poucas. Quase todos os eventos que eu vou, eu sou a única embaixadora que está presente. Ou somos 2, né? Quando eu não estou, ela é a única. Então, não chega a haver uma massa crítica para aqui, né, nós fazermos esse formato de reunião de embaixadoras. Mas a representante do PNUD das Nações Unidas, que é uma pessoa bastante importante num país que depende muito da ajuda internacional, é uma mulher também agora aqui. Então, existe uma aproximação natural, não é? Mas eu vejo que também é, estamos promovendo conscientemente esses encontros conduzidos pelas embaixadoras brasileiras nos diferentes postos, de forma a poder trocar experiências e, inclusive, desenvolver relações de interlocução privilegiada, né? Porque isso sempre existiu entre os homens, não é? Mesmo que não seja uma coisa pensada e planejada, é praticamente natural que os homens, quando são jovens, no fim de semana vão jogar futebol, ou vão jogar não sei o quê, ou vão jogar pôquer, né? E quase nunca as mulheres estão nesses grupos, né? Então, embora, claro, você não vai ser discriminada por não ter ido jogar pôquer, mas às vezes aquela proximidade que o futebol, que o pôquer dá, que, sei lá, outras reuniões que os homens fazem às vezes, e sempre fizeram, né, entre eles, você acaba como mulher excluída. Então você não tem aquele mesmo acesso à pessoa depois que eles têm entre eles. Então, essa forma de você, como principalmente quando você está num posto no exterior, é importante, né, que se acontece alguma coisa, você ter duas ou três pessoas de confiança para quem você possa ligar e perguntar, e o que você achou, né? Como é que você interpreta isso?
o que que sua chancelaria disse, né, sua capital. Então, à medida em que você também estabelece essas redes com as mulheres que estão também acreditadas no país, você também amplia, digamos assim, a sua área, né, de atuação. Porque, senão, essa tendência de você ser excluída, você não tem a mesma intimidade, não é? Com as pessoas para recorrer a elas no momento em que profissionalmente, né? Não estou falando, você não precisa ser amiga de ninguém, mas se você mantiver relações amistosas com uma certa proximidade, não é? Isso facilita também no trabalho, né? Então, é muito comum isso, essas redes de solidariedade que se estabeleciam mais naturalmente entre os homens e que você, quando você é muito minoritária, né? é, é, é é praticamente automática a sua exclusão, não é? Então, acho que merece o esforço e pode ser também prazeroso, né? Você procurar encontrar as suas pares femininas nas diferentes cidades onde você está atuando. Perfeito. Eu vou fazer agora a pergunta da Ana Beatriz. Ela gostaria de saber um pouco mais sobre o dia a dia de um trabalho em uma embaixada. Bom, olha, é claro que isso varia muito, né? Varia muito porque, é, só para esclarecer, né, em termos de postos, né, nós temos pelo menos três tipos de postos, né? Nós temos embaixadas, temos consulados gerais, ou às vezes você tem um consulado dentro da embaixada, mas aí você tem em alguns lugares que tem muita comunidade brasileira e muita demanda, ou muita demanda por visto para o Brasil, você tem consulados, e você tem os organismos, a missão do Brasil junto aos organismos multilaterais, né? Então, são bem diferentes as rotinas entre essas três tipos de postos, não é? E depende também, naturalmente, da sua posição, né, dentro da equipe, não é? Então, normalmente, né, por exemplo, num consulado, você tem uma grande equipe de contratados locais, uma grande, depende do tamanho, né, do posto, do lugar, você tem mais a maioria, talvez, de contratados locais que fazem um atendimento de balcão ali no dia a dia, porque às vezes você tem que falar a língua local, não é? Você tem que conhecer os documentos locais, então é muito comum a gente contratar pessoas do próprio local para fazer o primeiro atendimento. E o chefe, os diplomatas, claro, depois eles verificam todo o trabalho que foi feito, fazem as autorizações, assinam os documentos, entram nos sistemas informáticos para fazer a emissão dos passaportes, dos vistos, né? E, é, e também podem exercer outras atividades, como um setor comercial, um setor cultural, você promove atividades de promoção, divulgação do Brasil, por exemplo, aqui eu tenho um instituto que ensina português, não é? Então temos 400, 500 alunos estudando português para irem justamente se beneficiar dos programas de bolsa que o Brasil oferece, principalmente aos países africanos de língua portuguesa, não é? Então, esse é um tipo de trabalho. E, claro, a interlocução política, né? O contato com os outros embaixadores, o contato com o governo local, não é? Você informa Brasília sobre o que está acontecendo no país, né? O objetivo principal de ter uma embaixada é você representar, né, o Brasil diante desse governo, você informar ao Brasil do que está acontecendo nessa região, nesse governo, nesse país, ou às vezes você cobre vários países, né? E eventualmente você também participa, principalmente nos postos multilaterais, de negociações, de tratados, de acordos comerciais, de instrumentos, né, jurídicos internacionais que às vezes podem ser de grande complexidade, né? Então você tem desde embaixadas muito pequenas com um ou dois diplomatas, como é o caso da minha embaixada aqui, são só dois diplomatas, então tem que fazer de tudo, não é? Ou às vezes você trabalha numa embaixada que tem 30 pessoas, que às vezes o chefe nem fala com todas as pessoas todos os dias, não é?
porque você tem uma distribuição de tarefas, né? Você tem vários níveis, né? Então, aquele que vai a uma reunião faz o primeiro relato, aí tem o conselheiro, né? Uma pessoa intermediária na carreira que aprova e tal. Depois o chefe, às vezes, só vai ver realmente quando já está praticamente pronto, né? E ele está encarregado de contatos de alto nível, de outro tipo de participação em reuniões, né? Em outro tipo de atividade. Então, e, claro, a gente tem muito trabalho administrativo para fazer também, né? Porque nós somos todos regidos pelas leis de licitação e que regem, né, o governo brasileiro. Então, a gente tem que estar muito presente para gerir e supervisionar todos os procedimentos, né, de contratação de pessoas, de assinatura de contratos, de serviços. Então, as embaixadas têm também sempre bastante trabalho na área administrativa também para fazer, né? E somos todos funcionários do quadro do Itamaraty, né? Com exceção desses contratados locais que prestam alguns tipos de serviços, é, somos todos ou diplomatas, ou oficiais de chancelarias, ou assistentes de chancelaria. A maioria de nós, todos passamos pelo Instituto Rio Branco para desempenhar as mais diferentes atividades, né? A carreira diplomática ela tem pouca entrada de pessoas de outras carreiras públicas, não é? Eventualmente você tem adidos, né? Adidos militares, né? Em alguns postos, você tem alguém que se ocupa diretamente da relação militar com o país, né? E isso também é um trabalho que nos ajuda muito quando há um adido, principalmente nas embaixadas maiores, né? Ou em países com problemas de segurança muito graves. Aqui nós não temos. Você às vezes tem adidos agrícolas, né? Pessoas que vão especialmente enviadas pelo Ministério da, da Agricultura para abrir, né, digamos assim, mercados, né, para divulgar o agronegócio brasileiro. Então, alguns ministérios a gente interage nessa função de adidos, né? Mas a maior parte dos funcionários do corpo do Itamaraty somos todos exclusivo, né? Do serviço exterior. Então, tem muito trabalho, gente. Tem bastante trabalho. A Ana Beatriz agradece pela resposta. Agora eu gostaria de chamar o Rian, que ele levantou a mão para falar no microfone. Pode falar. Ok, boa noite, Cláudia, boa noite a todas. Primeiramente, eu Boa gostaria noite. de fazer uma observação, que dentre 34 pessoas, eu sou o único homem aqui da sala, então isso acho que é Seja uma coisa já... bem-vindo. Obrigado. E eu acho que é uma coisa já de se pensar, que a maioria das ouvintes aqui são mulheres, então eu creio que como homem isso é muito importante, de ouvir mais as mulheres e poderia ter muito mais homens aqui para ouvir as mulheres também. E parabenizar também por essa palestra que está sendo incrível, que é de grande benefício para todos. E, e dar parabéns para a Cláudia. E também queria fazer uma pergunta em relação para quem tem interesse de ingressar nessa área de diplomacia, quais conselhos você daria, quais dicas você daria para quem tem interesse de ingressar, qual seria o diferencial de um diplomata ou de uma diplomata nos dias atuais, como você enxerga isso tudo. É basicamente isso. Obrigado. Bom, obrigada, Juliana. Realmente, é, a presença dos homens é sempre bem-vinda. É, bem, existem, né, vários cursos preparatórios para a carreira diplomática, né? Enfim, o requisito, né, para concorrer à carreira diplomática é apenas um curso universitário reconhecido pelo MEC concluído, não é? Então você pode prestar o concurso tendo concluído qualquer curso universitário. Agora, claro, as provas, né, que aqui você vai ter que se submeter, elas exigem uma preparação. Então, existem alguns cursos que já, de certa forma, preparam para algumas das áreas que vão ser requisitadas depois, não é?
como direito, economia, história, né, sociologia, ciência política. São temas que vão ser objeto, né, de provas durante o concurso e que depois, naturalmente, serão úteis na sua vida, não é? Então, existe uma concentração, talvez, de candidatos aprovados nestas áreas e na área de relações internacionais, que justamente é uma carreira relativamente nova, não é? Mas que é o curso que hoje em dia eu acho que tem mais preparado os colegas que acabam entrando, né, na carreira diplomática, né? Então, eu, por exemplo, estudei jornalismo. Também é um curso mais ou menos genérico, né? Assim como relações internacionais, de certa forma, que você estuda um pouco de cada coisa. Para mim, eu acho que isso foi útil, não é? Então, agora, claro, o único conselho que eu posso dar é realmente estudar muito, não é? Porque uma prova, né? São provas, né? Que exigem mesmo um certo nível de profundidade, né? No seu aprendizado, né? Então, você tem que gostar de ler, você não tem que gostar de se concentrar, tem que ser uma pessoa assim que é capaz de focar, né? Nas coisas. Então, eu vejo assim com muita preocupação essa tendência de dispersão, né, que todos nós, né, sofremos com as novas tecnologias e a velocidade com que o mundo anda, não é? E o poder da imagem e tal. Então, isso impacta muito, certamente, a forma de preparação, né, de cada um de nós. E, e, e eu acho que talvez nesse momento, não sei como é que isso está acontecendo, no momento em que a prova e os requisitos de ingresso no Itamaraty, eles não mudaram tanto em relação ao que era antes, pelo que eu sei, não estou acompanhando de perto essa área mais de recrutamento, mas em relação ao mundo, né, e a oferta tecnológica. Então, o perfil de um jovem que já nasce na internet, que já está acostumado a fazer 10 coisas ao mesmo tempo, que já ninguém mais lê livros e tal, como é que isso se coaduna com uma prova que ainda cobra de você uma capacidade de abstração e de absorção de conteúdo, né? Que é ainda o modelo da prova do Itamaraty. Então, estudar muito e não desistir fácil, não é? Não desistir não, na primeira oportunidade em que você eventualmente não consiga, né? Procurar os cursos mais especializados possíveis, né? Que sejam voltados para esse tipo de prova, estudar as línguas, né? Claro, se você tiver uma oportunidade principalmente para o inglês, de viajar, de falar realmente a língua, né? Não aprendê-la somente num curso, não é? Porque vai ser exigido de você esse domínio do inglês de uma forma bastante profunda, né? O espanhol também é muito importante, muito útil. Estudar as línguas, estudar com afinco, procurar os cursos dos professores bons, e existem muitas redes, né, de pessoas que hoje em dia estudam juntas, né, que se comunicam e produzem eles próprios materiais. Bom, claro, você tem que entrar, né, na página do Instituto Rio Branco, ver a bibliografia que é pedida, seguir todos os passos do edital, não é? Procurar, né, buscar o máximo de informação possível daquilo que é solicitado, mas também eu acho que essas redes de convívio entre as pessoas que estão fazendo a prova parece que é algo mais novo e que me parece muito saudável. Parece que antigamente cada um estudava no seu canto. Dizem que antigamente até que só tinha um livro, um exemplar daquele livro na biblioteca tal, aí alguém pegava e ninguém mais tinha acesso ao livro. São lendas, né, de Itamaraty de antigamente, que nem são do meu tempo, mas que talvez fossem verdadeiras, né? E que hoje em dia é totalmente diferente, né? O acesso aos materiais e a forma de estudos. E existem essas mentorias. Eu acho que também a gente pode se informar
e talvez com a ANAP eu até também possa fazer um trabalho de reach out, né? Talvez botar em contato as pessoas, porque existem pessoas, como eu comentei antes, não sei se você já estava aqui, Julião, é, que dão cursos voluntários gratuitos, principalmente voltados ou para pessoas de baixa renda, ou para mulheres, ou para pessoas negras, com o objetivo de reforçar uma ação afirmativa. Certo, obrigado. E só complementando, a senhora, na sua visão, a senhora enxerga que os diplomatas que estão chegando ou os diplomatas que já estão na área há muito tempo, a senhora consegue, acha que falta um diferencial, alguma coisa que falta nos diplomatas que estão chegando ou que faltou nos diplomatas que já estão na área há muito tempo? Como que a senhora enxerga isso tudo? Olha, não, os diplomatas que estão chegando, eu não acho que falta nada. São ótimos, são todos ótimos. A competição é altíssima. Eu, cada vez que tenho a oportunidade de trabalhar com um colega jovem, recém-ingresso, tenho só boas impressões e não acho que falta nada, não. O que eu acho é que deve ser difícil conseguir chegar, uma vez que, se a pessoa, pela disparidade quase que tecnológica, né, eu diria, entre o que você aprendeu na sua vida, que se você tem 20 anos, veja pelas minhas filhas, inclusive, né, 20 anos, e uma prova que ainda é feita como era há 30 anos, ou poucas diferenças, entende? Então, eu acho que é muito difícil chegar, mas os que chegam é, são extremamente capacitados e competentes. Bom, os de antigamente, a maioria deles já não está mais, né? Já se aposentaram e tal. Faltava muita coisa, faltava, às vezes, né? Em alguns deles, pode dizer que faltava esse sentimento de pertencimento à sociedade brasileira, de que as pessoas não fossem elitistas. Havia muitas pessoas elitistas, né? Embora, claro, eu mesma hoje, né? A minha filha, se ela quiser ser diplomata, ela vai ser uma filha de diplomata entrando na diplomacia. Não querem, mas se quisessem. Mas isso não quer dizer é, que elas, claro, teriam algumas vantagens, né? Porque já moraram em outros países, falam as línguas e tal. Então, certamente seria uma vantagem, mas teriam que estudar os outros, principalmente a língua portuguesa, que talvez elas não falem e escrevem tão bem quanto os brasileiros, que sempre moraram no Brasil, né? Teriam outras dificuldades. Mas na minha época existia muito isso. Ah, as dinastias, né? Os filhos de embaixadores, os netos da família tal. Parece que isso era mais comum, a existência de pessoas, mas eles também tinham que fazer o concurso, eles também tinham que saber as línguas, eles também tinham que ser bons profissionais, mas acabava criando um certo, assim, um grupo muito fechado, né? Além de que o número era menor de diplomatas, né? Então havia um pouco isso de que todo mundo se conhecia, a prova era feita só no Rio de Janeiro, então tinha aqueles 4, 5 colégios melhores do Rio de Janeiro, onde acabava que todo mundo vinha daqueles colégios, então era uma coisa um pouco mais, como é que se chama assim, endogâmico, né? Quase, aquele grupo era pequeno. Agora não, aumentou o número de diplomatas, aumentou a exposição à sociedade, aumentou o contato com a universidade, aumentou as carreiras de réu com quem a gente se relaciona. Então, eu acho que ficou mais dinâmico, eu acho que ficou melhor. Agora, claro que você pega os grandes embaixadores hoje que estão nos principais postos, eles não são esses que eu estou criticando, né? Realmente, para você chegar a ser um dos principais, né? A qualidade profissional e humana é boa, porque a competição é muito forte, né? Mas eu digo assim que nas margens, eu acho que as distorções que você tinha antigamente eram mais ligadas a isso, a um certo elitismo, né? E uma certa insensibilidade em relação à própria realidade brasileira. Hoje é uma vergonha um diplomata ser punhos de renda, né, como se dizia antigamente, né, ser uma pessoa cheia de frescura, cheia de, né, que não se identifica com o Brasil.
Isso hoje em dia não é mais aceitável, né? Então, eu acho que as novas gerações são melhores. Amigas, aqui já são 11h30 da noite. Será que a gente pode encaminhar para mais ou menos a gente ir para uns fechamentos? Claro, você quer responder mais uma pergunta? Sim, sim, posso responder mais uma. Vou fazer mais uma, então. A Alessandra perguntou: gostaria de saber como é ser mulher e trabalhar em países regidos pelo Sharia, por exemplo. Mulheres são designadas para esses países ou somente os homens? Sim, uma pergunta muito interessante. Olha, muitas vezes o que acontece nesses países é que essas leis valem para as nacionais do país, não é? Então, um diplomata ele sempre tem imunidade, não é? Para o exercício da sua função, imunidade na sua casa, ninguém pode entrar, a polícia não pode vir, não, né? Você tem uma série de proteções que normalmente permitem você fazer o seu trabalho, mesmo que a lei para as mulheres locais seja restritiva, não é? Agora, claro, o Itamaraty dificilmente te mandaria para um lugar assim se você não quiser. E na prática, realmente, você nenhum posto destino do Itamaraty você vai se você não quiser. Você tem incentivos para ir a certos postos, ou o tempo, ou você tem uma contagem dobrada de tempo, né, o que permite com que você ascenda profissionalmente mais rápido, ou você tem salários melhores, ou você tem a possibilidade de ter algumas férias a mais para você poder sair do país de vez em quando, porque o país tem condições de vida muito duras. Então, existem incentivos para você ir para determinados lugares, mas não há uma obrigatoriedade. Você sempre pode ficar em Brasília, se você não encontrar uma oferta de um lugar, um posto adequado para você. Né? Então, o Itamaraty não obriga ninguém a isso. Né? Agora, depende da sua disponibilidade, né, pessoal, também de querer viver num país onde a vida seja essa, não é? Então, eu até agora não tive essa experiência, não é? Mas eu tive colegas que serviram em países como, por exemplo, o Irã, e adoraram. Duas colegas mulheres, as minhas melhores amigas, é, moraram no Irã e adoraram. Agora, eu não creio que no Irã vige a Sharia nesse sentido que você está dizendo. Quer dizer, são países de maioria muçulmana, existe uma série de regras. Claro, você tem que andar de véu na rua para respeitar a cultura do local, entende? Mas você não será apedrejado se fizer tal coisa, né? Porque você não é nacional daquele país, não é? Então, por exemplo, eu acho que a gente também. E também, às vezes, a gente. Por exemplo, alguns países que são extremamente duros na legislação contra as mulheres, às vezes eles têm mulheres diplomatas. Você vai nas Nações Unidas, vários desses países muçulmanos, têm mulheres como representantes do país. Então, elas vão lá com o seu véu, com a sua roupa, e representam o seu país, e brigam, e discutem, e defendem igualzinho a um homem ou a uma mulher de um país ocidental, entende? Então, eu acho também que às vezes a gente tem um pouco de preconceito. Agora, claro, existem países, por exemplo, pessoas que são casadas com pessoas do mesmo sexo. Existem países onde isso é proibido, então você não vai querer isso, levar, né, o seu cônjuge do mesmo sexo para um país que vai maltratar vocês por isso, né? Agora, não é proibido, não é proibido. Então, eu acho que as mulheres podem ir para estes países, porque elas estão, de certa forma, protegidas pela sua condição diplomática, mas é uma opção pessoal. Perfeito. Eu gostaria de agradecer pela sua fala de hoje. Tenho certeza que não só eu, como muitos que estão aqui aprenderam bastante. Agora eu gostaria que todos ligassem a câmera, por favor, para a gente tirar uma foto final.
Ah, que bacana. Você vai tirar, Léa? Bárbara vai tirar também, Pode deixar tá? que eu tire. Pode deixar. Tá bom, pessoal. Quem quiser ligar a câmera aí, por favor, depois a gente posta no Ah, Instagram. manda para mim também, por favor. Mando sim, Quero pode guardar a deixar. lembrança. Tá bom, eu vou contar até 3, eu vou tirar, tá bom? 1, 2, 3. Aí, acho que deu certo, gente. Embaixadora, como diretora da NAPRE, eu agradeço demais. E já estendendo o meu convite para final de maio, para no Dia Mundial da África, a senhora, eu vou retornar aqui e falar mais um pouco disso. A gente pode até fazer uma rodada um pouco mais cedo para conciliar com o seu fuso horário. Eu entendo, eu já morei no continente africano. Eu sei que é sofrido quando a gente quer conversar com gente do Brasil, o soninho bate, nosso corpo já está acostumado. Então, eu agradeço muito. A gente tem muitas perguntas. A gente vai anotar perguntas e vai deixar pré-pronto para a sua próxima vinda na NAPRE. A gente entregar para a senhora, já começar com essa rodada de perguntas. Todos que quiserem fazer perguntas, mandem no e-mail da NAPRE, que em maio a nossa embaixadora estará aqui presente, se ela puder, claro, para responder essas perguntas que que faltaram hoje. E, embaixadora, muito, muito obrigada. É muito incrível ouvir sobre o continente africano. Eu sou suspeita para falar, porque para mim eu brinco que o meu coração é metade brasileiro, metade angolano. Mas assim, eu muito, muito grata por tudo. E volte sempre a Nápoles, a senhora é muito, muito bem-vinda. Por favor, Luísa, termine. Eu gostaria só de dar um aviso: quem não preencheu o formulário para garantir o seu certificado, peço que preencha, por favor, rapidinho. E só vou esperar mais uns 3 minutinhos para todo mundo conseguir acessar o formulário. Eu gostaria de encerrar nosso evento, mais uma vez agradecendo, e esperamos vocês de novo em maio, né, como a Leia falou. Tem muitas perguntas aqui no chat, mas o tempo não está. Tem muitas ainda, sério mesmo. Muito obrigada, gente, pela oportunidade, viu? Eu gostei muito de participar e desejo para vocês aí o melhor. E 25 de maio, acho que é o Dia da África, né? E podemos focar mais nos Isso, temas isso. de África. Uhum. Já virou uma Muito prazer, tradição. Já virou uma com muito tradição. Eu brinco. prazer. Que bom. Eu brinco que já virou uma tradição da NAPRE, foi algo que eu trouxe por ter vivido essa experiência incrível, que eu Parabéns. recomendo para todos os brasileiros. Vá em qualquer dos países que você vai se surpreender, vai amar as suas origens, como me considero uma mulher preta também. Então, vai ser incrível. Então, é isso. Diplomata, muito, muito obrigada. As perguntas estão salvas, nós vamos fazer um compilado e enviar para a senhora. E em maio a senhora Ótimo. responde, tá certo? Tá Já está bom, tudo salvo. combinado. Muito, muito obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada, gente. Boa noite. Boa Obrigada, noite, bom boa noite. descanso, bom